Boa tarde, turma. Boa tarde. Estão bem? Sim. Bom, na aula de hoje, vamos introduzir a ficha informativa do debate. Depois vamos assistir um vídeo de um debate para vocês tomarem nota de como se faz. Vamos sentar para introduzirmos a ficha. Antes disso, escrevam o sumário de hoje. O sumário de hoje é introdução ao estudo da ficha informativa do debate. Já está pronto? Sim. Depois disso, no outro ponto, parágrafo no outro ponto, abordagem do tema problemas sociais, violência sexual contra crianças e adolescentes. Terminaram de escrever? Ainda não. Sim. Já está. Sim, pessoas. Então vamos à nossa aula. Primeiramente, o que significa debate para vocês? Pode falar. Debate é, por exemplo, quando pessoas se reúnem, normalmente pessoas têm opiniões diferentes e discutem sobre um assunto. Qualquer interação? É uma discussão entre algumas pessoas com o objetivo de expor e esclarecer opiniões ou ideias divergentes. Tá certo. Mais ninguém? Sim? Para mim, opinião o debate é quando é tipo uma reunião entre várias pessoas de setores diferentes, cujo tem a função de chegar a um consenso. Pode ser um problema social ou um problema mais informal. Sim? O debate é o meio de apresentar formalmente argumentos de uma forma disciplinada. Muito bem. Muito bem, turma. As vossas respostas estão certas. Ontem eu vi uma ficha no vosso e-mail de turma e também está na nossa conversa no Messenger. Vocês viram? Sim. Então abram a ficha e vamos ver como se faz o debate. Como vocês já disseram, debate é confrontar o nosso ponto de vista com o do outro. Confrontar de uma forma positiva, não é ofender, é sim contrapor a ideia dos outros com argumentos sólidos. No debate, exige que saibam expor ideias com clareza, não é falar por falar, é sustentar as vossas ideias com argumentos que contradizem ou não a ideia do outro. Também exige que tem que provar as afirmações com exemplos. Por exemplo, o tema de hoje, quem lembra do tema de hoje da aula? Violência Sexual contra crianças e adolescentes. Muito bem. Então, como o tema de hoje é violência sexual contra crianças e adolescentes, vocês devem provar as informações com exemplos. Também, no debate exige que saiba que corrigir o que não ficou claro ou que não traduz o que se pensa. Por exemplo, estão num debate, uma pessoa dá a sua opinião, mas vocês não concordam e vocês acham que vocês não pensam dessa forma. Então a solução é contradizer o que o outro diz. Bom, também no debate é indispensável argumentar, ouvindo os outros atentamente, ouvir com atenção o que o outro está a dizer, tomar nota do que o outro está a dizer, é tentar compreender o interlocutor. Não é só ouvir,
têm que entender o que ele diz para poderem contradizer o que ele estava a dizer. Também, no argumentar, é indispensável distinguir na sua exposição esses dois aspectos. Seguir as seguintes regras de participação no debate. Primeiro, não dizer o que se sabe ou acredita ser falso ou para o qual não se tenha provas suficientes. Depois, dizer só o necessário. Não é vocês têm uma ideia boa, não ficam na ponta daquela ideia, desenvolvam, mas com argumentos necessários. Nada superficial, argumentos sólidos e necessários. Respeitar as inscrições, porque no debate se faz as inscrições para poder participar. As inscrições. Como assim respeitar as inscrições? Vocês vão participar como os outros, mas têm que esperar a vossa vez. Então, por exemplo, é como na sala de aula ficamos a falar todos ao mesmo tempo, sem pedir autorização para a senhora. Exatamente. E quando uma pessoa fala, o outro interrompe, o outro vai interrompendo e faz uma sala ou na sala de aula. Então, o debate é quase a mesma coisa. No debate tem o coordenador. O coordenador vai introduzir o debate, apresentar os objetivos, o tema, os intervenientes, papel do moderador e dos participantes, regras, modo e tempo de tomada de palavra, possibilidade de diálogos e interpelações. Ou seja, no debate vai haver um moderador. Esse moderador vai controlar as intervenções de cada um dos participantes. Ou seja, o tempo que os participantes vão falar, se ultrapassarem o tempo, o moderador tem a função de interromper para que o interveniente possa respeitar o tempo. Depois, abrir a discussão sem impaciência, com mais firmeza, destacando os aspectos mais controversos ou polêmicos. Regular as intervenções. Dirigir, sentar o debate, ou seja, se o moderador ver que um interveniente está a sair do contexto do debate, ele tem o papel de sentar o debate. E também ele vai regular a discussão do debate. O debate não deve ser feito de qualquer forma. Tem regras que devem ser seguidas e devem ser respeitados. Por fim, vou concluir o debate apresentando uma síntese final. Vou me levantar um pouco porque está calor. No debate também, além do moderador, tem o papel do adjunto. O que o adjunto faz? O adjunto é o apoiador do moderador. Ou seja, ele apoia o moderador quando há várias intervenções e o moderador não consegue tomar nota de tudo, ele vai ajudar o moderador a fazer as discussões também. O papel do secretário. O secretário registra as intervenções do debate e dirige a ata. Todos os debates fazem a ata da reunião. O debate, como você já disseram, é uma espécie de reunião. O papel dos observadores. Observar o desenrolar da sessão para avaliar a participação de todos a nível do falar, ouvir e estar. Bom, já tem mais ou menos uma noção de como se faz o debate, as regras, os participantes, moderador, adjunto. Vamos assistir a um debate. O debate é 1h30, ou 1h e tal, mas não vamos assistir tudo.
boa noite. Já estamos no ar com o programa Em Debate. A violência sexual contra crianças e adolescentes é das mais graves violações dos direitos humanos, é uma violação grave dos direitos da criança e é um crime à luz da lei cabo-verdiana. Este fenómeno de amplitude mundial ganhou grande visibilidade social em Cabo Verde e neste momento está a preocupar a sociedade cabo-verdiana. Nós aqui vamos ver se conseguimos falar do aumento de casos. Sabemos sim que há aumento das denúncias. Só para terem uma noção, em 2020 em Cabo Verde, citando somente os números do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente ICA, no universo de 2.878 denúncias de vários casos de violação contra menores, 172 denúncias eram somente de casos de violência sexual contra crianças e, a nível nacional, os dados de um estudo do Governo e também das Nações Unidas, um estudo que foi feito em 2015, apontava que em Cabo Verde, no universo das vítimas de abuso e exploração sexual, 46% eram crianças e adolescentes. E no meio deste cenário triste, a revolta também aumenta com o grande número de TIR, ou seja, o termo de identidade e residência, que são aplicados aos agressores ou supostos agressores. Vamos aqui falar da rede de atendimento às vítimas, a forma como esta rede está organizada, a deficiente articulação entre as instituições, os procedimentos judiciais, a justiça que é morosa, ou seja, realidades que também desgastam muitas famílias e que procuram ajuda e justiça. Como melhorar? Que soluções para uma sociedade mais protetora das crianças? Que desafios para uma justiça mais adaptada à criança? Que papel cabe ao Estado e quais são as responsabilidades da família, da escola e da sociedade em geral? Temos aqui representantes de várias instituições, um coletivo que zela pelos direitos das crianças e adolescentes. Um momento, pessoal. Tomem nota das informações do papel da moderadora. Tomem todos os aspectos que notaram para falarmos disso após Assistência Cabo Verde e que vão aqui debater o assunto e prestar esclarecimentos sobre esta matéria, mais no campo socio-jurídico. Sabemos que esta matéria exige uma abordagem mais integradora, mais ampla, pensando em outros domínios como a psicologia, a psicoterapia, a reinserção, etc. Estas abordagens ficarão para outros momentos. Temos 60 minutos com os nossos convidados. E passo aqui a apresentá-las. Tenho aqui a doutora Zaida Freitas. Boa noite, é a Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania. E deste lado tenho a doutora Sofia Lima, que é jurista e já foi também bastonária da Ordem dos Advogados. Muito boa noite. E tenho a doutora Maria Livramento Silva, que é Presidente do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, ICA. Muito boa noite. A todos os meus agradecimentos e obrigada pela vossa disponibilidade para estarem aqui, para debatermos um tema tão pertinente e muito importante para nós. Eu começo com a doutora Maria Livramento Silva, que está aqui como Presidente do ICA. Que olhar é que lança sobre esta realidade, sobre este tema de violação sexual contra crianças e adolescentes? O que é que os dados, os últimos indicadores nos dizem sobre este assunto? Muito boa noite a todos, muito boa noite aos jornalistas, aos colegas do painel. Os dados apontam para um aumento de denúncias de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes desde 2016 até 2019, com uma ligeira redução em 2020, mas tem tido um aumento sempre constante de números de casos. E isto porque os casos denunciados no ICA são esses, mas tem outras denúncias que não acontecem no ICA, mas em outras instituições. Em 2016, por exemplo, tivemos 127 casos, em 2017, 172, em 2018, 188, em 2019, 193 e 2020, 172.
o aumento de denúncias de casos de abuso sexual não quer dizer que há aumento de casos efetivos. Isto porque muitos casos denunciados agora aconteceram há anos atrás. Porque hoje temos a denúncia feita pela própria vítima, que hoje é adolescente, quando foi abusada foi criança, mas hoje é adolescente, já está denunciada. Há denúncias também de escolas, há denúncias de pais, de pessoas, de vizinhos, e todas essas denúncias que chegam ao INCA são contra... Pessoal, colocam o telefone em silêncio. Estão interrompendo os colegas. Desculpa, pessoal. Tá bom. Realizados aqui. Mas o INCA não é a única porta de entrada de denúncias de casos de abuso sexual. Os dados aqui que fez referência são os dados somente do INCA. Somente os dados das denúncias que chegaram ao INCA. Porque há denúncias também que acontecem diretamente na Polícia Judiciária, na Polícia e outras instituições. Também acontece, mas há instituições também que depois enviam essas denúncias para o INCA. E às vezes eu fico a pensar que pode até acontecer que haja casos que são duplicados a nível da polícia. Nós depois encaminhamos todos esses casos para a Polícia Não fazem Judiciária. cruzamento de dados, não há uma forma de, com estes dados, ver qual é a relação que há entre a realidade e as denúncias para saber. Por acaso não fazemos isso, mas o INCA está a montar um sistema precisamente para ter esses dados das outras instituições, para poder cruzar os dados, também tentar saber se todos os casos denunciados são realmente casos efetivamente de abuso sexual efetivados. Doutora Zaida, eu faço a mesma pergunta. Eu sei que a Comissão Nacional de Direitos Humanos também tem responsabilidade nesta matéria, também é uma instituição que recebe as denúncias. Que leitura é que faz desta realidade com base nas vossas denúncias e com base nas vossas denúncias? Encaramos esta situação com muita preocupação. Não obstante alguma tendência para a situação melhorar, o número de casos ainda é muito significativo. E, portanto, nós estamos a falar da ponta do iceberg, porque nós sabemos que a grande maioria das situações ainda não são denunciadas. Efetivamente tem havido um trabalho, sobretudo da parte do ICA e da sociedade civil, no sentido de incentivar as denúncias, o que faz com que possa também haver esta percepção em alguns momentos de algum aumento, que vem muitas vezes na sequência de medidas e ações de sensibilização e de prevenção que estão a ser efetivadas no terreno. Mas é uma situação muito preocupante, é uma situação que, a nível mundial, é considerado mesmo um problema de saúde pública, não só pela sua prevalência, mas pelas consequências nefastas que tem na própria vítima, na família e na própria sociedade. Então, nós temos encarado esta situação com muita preocupação. Nós não somos um órgão executivo do governo, por exemplo, como o ICA, mas temos o mandato também de promoção e de proteção dos direitos humanos, portanto, e dentro destes, obviamente, os direitos da criança. E aqui, não só no nosso mandato de proteção, como de monitoramento, quando identificamos as situações, automaticamente articulamos com o ICA, que nós entendemos que é a entidade que está preparada para lidar com estas situações. E lá está, para evitar esta situação de sobreposição de intervenção. Normalmente, quando há algum caso que chega à comissão, os técnicos do ICA são automaticamente acionados para saber se já tem conhecimento já de um trabalho feito. Nestes últimos anos, qual tem sido? Nós, no ano passado, tivemos um ligeiro aumento dos 13% dos casos de violação dos direitos da criança, 8%, portanto, tem a ver com a violência sexual, o que é um dado significativo. Mas eu ia dizer que, para além destas situações, e que não são muitas, que chegam à Comissão, que normalmente as pessoas associam logo, quando há uma situação desta natureza, a ICA, a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária. Portanto, há aqui outros canais e que têm sido divulgados.
sexual. Mas nós, para além destes casos, também monitoramos as situações que são veiculadas pela comunicação social. Então, nessas situações, apesar de nós não termos a competência jurisdicional, o facto de sermos um órgão de monitoramento, entramos automaticamente em contato, por exemplo, com o Ministério Público, solicitando informações acerca do andamento do processo para que possamos fazer, portanto, o acompanhamento. Depois, a justiça é uma peça fundamental enquanto jurista, que olhar a criança sobre esta realidade. Enquanto jurista, como preocupação, antes de mais, enquanto cidadã cabo-verdiana, tendo em conta o que já foi aqui relatado pelas colegas que me antecederam. Enquanto jurista, a preocupação é específica, na medida em que o que mais temos dificuldades na justiça em caso de violação, nomeadamente de crianças, são as dificuldades relativamente à prova. A prova é fundamental para que a justiça seja feita. O juiz só pode fundamentar a sua sentença com convicção no material que está no processo, no material probatório, para que possa averiguar se realmente houve cometimento de um crime e se esse crime é imputado à pessoa que se diz ter cometido o crime, e temos esse problema ainda por vários motivos que, se calhar mais à frente, podemos elencar relativamente à falta de provas. Claro que também a nossa preocupação enquanto juristas, enquanto profissionais do foro, é os efeitos negativos que a morosidade da justiça causam nesses casos, na justiça em geral, mas em especial nesses casos de violação de crianças, tendo em conta todo o peso emocional que a criança, que a família, que a própria sociedade acarreta por causa desses crimes. E costumo dizer que muitas vezes a violação sexual ou o abuso sexual de crianças pode ser equivalente comparado a um homicídio moral. São pessoas que ficam, na maior parte das vezes, com problemas traumáticos para toda a vida. E também a própria família da vítima, muitas vezes, encara esse problema para a eternidade enquanto existir. Portanto, tudo quanto diz respeito a qualquer falha que possa haver, quer a nível processual, quer a nível da morosidade da justiça, quer a nível ainda de uma falta de capacitação dos operadores da justiça, todos nós, no entendimento, nomeadamente em como lidar com a criança vítima, que deve ser de uma E acha forma... mesmo que são fatores que muitas vezes... Turma, como eu disse, o debate é longo, vamos ficar por aqui. No final da aula, deixo o link para terem acesso. Agora vamos falar um pouco sobre este debate. O tema de hoje é violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, o que notaram neste debate? É um tema muito brasileiro, está a afetar muito o país também, que os casos de violência estão a aumentar. E que não é só o ICA que trabalha os casos de violência sexual contra crianças, da Polícia Judiciária, a Área Nacional da Polícia Judiciária, da Polícia Nacional, mas disse outras instituições, mas ela não disse quais instituições. Ok. Podemos ver também que esse tema é um tema atual, tendo em conta que na nossa sociedade estão a acontecer coisas relacionadas com o debate, nomeadamente violência sexual nas mulheres e nas crianças e até mesmo nos rapazes, crianças masculinos, do sexo masculino. E é um problema que afeta muito a sociedade, tanto psicologicamente como fisicamente, e compromete muitas vezes a fase do crescimento da criança, no sentido de que a criança fica com aquele pensamento na sua cabeça.
Sim. Professora, o que podemos ver hoje em dia é que as crianças sofrem muito essa violência dentro do seio familiar. Bom, sim. A senhora falou sobre regras de debate. Neste debate também podemos ver que os participantes estão a respeitar as regras. A moderadora apresenta os argumentos, os outros participantes respeitam as regras, cada um fala o seu tempo, apresentando argumentos de acordo com o tema. Ok, muito bem. Pegando o que a Fernanda disse, que só vem aumentando logo no início, os debatedores disseram que cada ano havia aumentado. Eles até referiram o aumento. Além disso, falaram também que, apesar do aumento, mas estão à procura de métodos para resolver ou para diminuir este tipo de problema. Sim. Outra intervenção. E a senhora jurista diz que eles estão preocupados com a morosidade da justiça. Professora, morosidade, como correto? Não entendi. Morosidade. Morosidade. Obrigada. Ok. Vi que estavam com atenção. A colega tinha uma coisa para fazer? Não, eu só queria saber a palavra morosidade. Porque a justiça está a demorar. A justiça está lenta. E eu queria intervir. Sim, podemos ver a demora da justiça. Isso causa, muitas vezes, transtorno nas pessoas, quem sofre o abuso. Porque o agressor normalmente fica solto e sem nenhuma punição. E a vítima, neste caso, vive a sua vida com medo, sentindo dificuldades de fazer certas coisas por causa do agressor. Era só isso. Sim. Pegando no ponto do debate, e também percebi que eles cumpriram a regra de acordo com o que a senhora tem falado há pouco. E a moderadora deu tempo a cada um de intervir e também cada um cumpriu com a regra dada. Sim. Mais intervenções? Também cada um respeitou a opinião do grupo. Sim, estava de uma forma bem passiva durante o debate. Sim, uma conversa bem tranquila. Muito bem, turma. Vejo que estavam realmente com atenção. Sim. Senhora, nem parece que é um debate. Estamos acostumados a ver nos debates na CNG, onde há muita confusão, as pessoas não respeitam as regras, não respeitam as opiniões dos outros. E não está a diferença entre este debate e o que vocês assistem na televisão. Sim, professora, eu queria saber se aquele debate que eles fazem desorganizado no Parlamento também é debate, porque eu estou a ver que esse debate está muito tranquilo, tem mais educação que o outro. O outro é um debate de forma correta? Não é correta. Vou explicar por quê. É diferente. Neste debate, lançaram um tema onde que as intervenientes foram dando suas opiniões, estatística, forma de tratamento. Podem ver que é totalmente diferente do debate entre os políticos, porque vão ver que são de partidos diferentes, usam termos diferentes, não respeitam uns aos outros, principalmente, e também a ética, respeito, não se dá para notar claramente que não há. Então, quer dizer que no debate
E, tipo, eles não cumprem as regras. Não. Primeiro, se podem notar, o moderador vive chamando atenção do tempo. Claro, tempo isso. Sim, mesmo que o tempo terminou, mas eles continuam falando no debate político, não no que acabamos de assistir agora. É diferente. Os políticos têm uma forma diferente de debater. Falam mal, desrespeitam os outros. Usam palavras obscenas, às vezes. Não Ameaças. respeitam as opiniões dos outros. Sim, Às vezes acabam por ferir diretamente. exatamente. Fisicamente. Já vejo que conseguem diferenciar esses dois tipos de debate. Bom, vou fazer algumas perguntas para ver se realmente prestaram atenção. Mas antes disso, de acordo com a Inclusão de Direitos da Criança, a Assembleia da Sociedade das Nações reconhece que a criança deve ser protegida independentemente da raça, nacionalidade, cor de pele, independentemente de qualquer coisa. O que vocês acham sobre isso? Sobre os direitos da criança? Principalmente no nosso país, está a ser respeitado, de acordo com o debate que acabaram de ver, está a ser respeitado, não está a ser respeitado? Como encaram isso? Sim? Eu vejo que, eu acredito que está sim, porque nem é toda a gente que faz coisas más com as crianças, mas sim tem um número, eu não sei quanto, de agressor que faz essas coisas. Então, a lei deve punir essas pessoas para que não aconteçam mais essas coisas. Mas puderam notar, de acordo com a moderadora, que os agressores estão tendo o tiro, né? Termos de identidade e residência. Então, se o agressor tem uma residência fixa e a lei também vai proteger, por isso que eles vão responder às vezes de verdade. E a criança que vai ser prejudicada. Outros até podem cumprir. Isso eu já não sei, professora. Sim, a senhora perguntou-nos se os direitos das crianças em Cabo Verde estão a ser respeitados. Sim. Professora, eu acho que a partir do momento que temos mais de 100 casos no país, só do ICA, Sim. de violência sexual contra crianças, é claro que os nossos direitos não estão sendo respeitados. E, como o colega disse, está demora na justiça. Ou seja, a criança é prejudicada pelos agressores e também é prejudicada pelas instituições que não estão a cumprir as regras. Então, há mais intervenções? Então, podem notar que em Cabo Verde, ano após ano, está com um grande aumento de violência sexual contra as crianças e adolescentes. Mas qual é a medida que vocês acham que as autoridades devem tomar para combater esse tipo de violência? Primeiramente, a justiça tem de responder de uma forma mais rápida. Sim, concordo. Os pais têm de ter mais cuidados com, principalmente as filhas. É agora para ver que os pais, os meninos também estão a sofrer violência sexual, mas as meninas são mais afetadas. E também a justiça, eu acho que a justiça deveria, além de ser mais rápido, a justiça deveria punir o agressor de uma forma severa. Como assim punir o agressor? Assim, não deixar o agressor livre. A partir do momento que a queixa já está registrada, a justiça já tem conhecimento do ocorrido,
não deveria deixar o agressor solto, porque ele pode fazer novamente. E muitas vezes podemos ver que essas coisas acontecem no seio familiar. E quando é assim, a mãe e o pai, o irmão ou o tio que cometem essas coisas não quer que a justiça saibam, porque é da família. Tudo fica abafado e a criança fica sofrendo ali. E causa um grande estrago, uma grande perturbação na vida dessa criança. Sim? Eu também sempre ouço prestar atenção nos mínimos detalhes. Porque às vezes há, por exemplo, no caso das filhas, querem demonstrar algo com, assim, não assim por chegarem e falar, ai mãe, eu sofri isso, mais aquilo, mas assim, elas acabam por mostrar, mas nem sempre as mães prestam atenção no que as filhas querem mostrar para elas. Professora, eu penso que é preciso sensibilizar a população porque muitos casos de agressão acontecem no seio familiar. Então, os familiares protegem os agressores e não fazem a denúncia. Então, com a sensibilização da população, quando acontece a agressão, é preciso ter a denúncia por parte dos vizinhos e outras pessoas. Penso que a violência sexual nos menores é a consolidação de uma prática que se arrasta ao longo de um determinado tempo. Então, cabe à justiça e à família manterem alerta aos sinais que são apresentados durante o processo de convivência com as crianças. E muitas vezes essa negligência é que faz com que a criança, um ser frágil e inocente, acabe por sofrer a violência porque não teve uma proteção de alguém que consiga responsabilizar por ela. A minha mãe sempre me diz que os pais não devem praticar o adultez. Eu não sabia o que era adultez. A criança, então, ela nos explicou que a adultez é quando os pais começam a comprar vestuários para os filhos, que esse vestuário não é apropriado para uma criança, mas sim para uma adulta. Então, isso é adultez, né? Professora, vejo que estão bem informados. Estou contente com as vossas respostas. Sim. Outra coisa, professora. Sim? Não, Às vezes a violência acontece dentro de casa e o próprio agressor, o pai, na maioria das vezes, o pai viola os filhos, viola seus próprios filhos. Professora, vocês sabiam que muitas vezes as crianças começam a ser violadas, mas não falam por medo, Ameaças. por ameaças, de que podem acontecer. Não falam por medo porque pode acontecer alguma coisa, ou com a mãe, ou com o pai ou o irmão. Por isso que muitas vezes elas se calam. E também há casos de crianças que começaram a ser violadas desde pequeninas até a adolescência. Eu conheço Até a adolescência. E isso, eu acho que é uma falta de responsabilidade, principalmente dos pais, porque têm que estar atentos a todos os sinais de violência, a todos os olhares, a todos os gestos, porque isso conta, e conta muito. Por isso que eu vou pedir para vocês, se já viram alguma pessoa que já sofreu violência e tem medo de denunciar, façam com que ela denuncie, mesmo em anônimo, porque não é
um caso que se tornou provável. A violência hoje é um caso público, é um crime público. Então, as crianças têm os seus direitos, os adolescentes também têm os seus direitos, e os direitos delas não devem ser violados. Isso acontece, não só em Cabo Verde, como em outros países também isso acontece muito. No Brasil, por exemplo, todo dia há casos de violência. Então, isso acontece várias vezes. Mas, pessoal, vocês já viram, como estava a dizer, vocês já viram algum caso, conhecem alguma pessoa que já sofreu este tipo de violência? Conhece? Professora, eu conheço. Quando eu tinha 10 anos, eu morava em Santo Antão e a minha vizinha tinha uma filha que estava sendo violada pelo seu padrasto desde os 9 anos de idade até ela aparecer grávida, e ela apareceu grávida aos 16 anos de idade. E o padrasto e ela escondeu a gravidez por 7 meses. Depois, quando a sua mãe viu que ela estava grávida, perguntou quem era o pai, ela não quis dizer, mas ela, depois de ter a criança, ainda não sabia quem era o pai, e ainda o padrasto vivia na casa com a mãe. E a menina, depois de ter um filho, ela começou a interessar-se por outros rapazes. Então, o padrasto começou a sentir ciúmes dela ter se envolvido com outros rapazes da sua idade. Então, o padrasto começou a ameaçá-la com faca, com armas, outras armas, e daí ela não conseguiu desabafar com a mãe, ela foi desabafar com o tio. E o tio já foi para a justiça, falou com a mãe, e prenderam o padrasto, e hoje ela vive. A mãe ficou chateada com ela porque ela não contou, e ela vive sozinha com o filho. Ela tem apenas 17 anos. Às vezes é o medo que paralisa as pessoas. Então, no caso dessa moça que acabaste de relatar, é um caso comum, porque não é a primeira vez, não vai ser a segunda. As autoridades estão tomando as medidas necessárias, mas não podemos fazer nada contra os agressores. É a justiça. A justiça é que dá a sentença que... Pessoal, presta atenção. É a justiça que condena, é a justiça que dá o veredito final. Então, pessoal, vejo que vocês estão a par do assunto de hoje. Essa problemática vai estar... onde vocês for, vocês vão encontrar esse tipo de problema. Não sintam medo, que isso não é normal. Uma pessoa que viola os direitos da criança não é normal. Acontece, mas não vamos normalizar tudo. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Não, professora. Ok. Por hoje é tudo sobre a nossa aula. Não ficou nenhuma dúvida? Quem quer fazer um pequeno resumo da aula de hoje? Professora, não vamos fazer os debates? O debate vai ficar para a próxima aula. Hoje foi a preparação para o debate, já viram como se faz o debate, as regras devem ser respeitadas. Tá bem? Vamos continuar com o mesmo tema, vocês vão em casa, pesquisem mais sobre o tema. Já vejo que estão bem informadas, estou contente com vocês. Trabalho de casa, vocês vão pesquisar mais sobre esse assunto, violência contra as crianças, violência sexual contra as crianças e os adolescentes. Vocês vão pesquisar um pouco mais sobre isso. Na próxima aula vamos fazer o debate. Estudam também o papel do moderador. Professora, eu quero ser moderador. Está bem.
nenhum problema. Professora, devíamos fazer sorteio para um moderador e os outros papéis. Não tem problema, vamos fazer o sorteio. Professora, já que estamos a falar da violência, contra adolescentes e crianças, eu queria saber como conseguimos identificar um agressor. Assim, caso um dia alguma pessoa tenta fazer alguma coisa comigo ou com os meus familiares, eu possa denunciá-lo. Olha, é o seguinte, o primeiro passo é prestar bastante atenção na forma como... Só presta atenção, como eu estava a dizer. A pergunta que o colega fez é bastante pertinente. Presta bastante atenção na forma como a pessoa olha. Às vezes também tem a mudança de comportamento. Sim. Professora, por exemplo, tem o semáforo do corpo, não é? Eu sei que no semáforo do corpo eles ensinam que tem lugares que pessoas não podem nos tocar. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa pode nos tocar, por exemplo, aqui, no braço, mas, por exemplo, não pode tocar-nos no peito, não pode tocar-nos E não é qualquer pessoa, pessoal. Tenham atenção, porque às vezes as pessoas começam a aproximar através dos pequenos toques. Só pelo pulso, vão se aproximando, criando intimidade. Porque a violência sexual não é... Às vezes é de imediato, acontece de imediato, mas às vezes dá sinal que a pessoa quer alguma coisa, tem segundas intenções. Então presta bastante atenção. Se uma pessoa tocar no seu corpo e você não se sentir à vontade, comunique com a sua mãe. Mesmo que essa pessoa for o meu tio, Mesmo que fosse a pessoa fosse seu pai. Mesmo que a pessoa Podemos, por exemplo, falar consigo. Sim, podem falar comigo, eu vou estar disposta a vos ajudar. Qualquer coisa eu vou estar aqui com vocês. Sim. Mas, professora, então, isso quer dizer que é uma violência contra os meus irmãos, porque a minha mãe tinha-me dito que eu posso tomar conta dos meus irmãos mais pequenos, que eu posso ir dar o banho nos meus irmãos. Isso é uma violência? Neste caso, não. Você tem um irmão mais pequeno. Sim. E é normal você dar banho para ele e ajudar ele a se vestir, ajudar ele a vestir, a comer. Isso é normal. O que é normal é estar constantemente a tocar nas partes do corpo do seu irmão. E com pensamentos de... Com segundas intenções, pode ter pensamento de querer alguma coisa a mais. Então vocês prestem atenção em todos os detalhes. Não escondam nada dos vossos pais. De ninguém, não escondam. E Denunciem. Se não quiserem fazer uma denúncia em que as pessoas vão saber que é vocês, façam em anônimo. Tá? Fala, sim. professora, dá para ver que muitos de nós temos dúvidas em relação a este ponto, de saber quem é o agressor, quais são os sinais. Sim. Então, gostaria de fazer uma sugestão. Na próxima aula, quando teremos o debate, Sim. alguém ficaria responsável, alguém vai debater, para falar sobre esses pontos, assim sairemos esclarecidos. Já vejo que estão bem informados, estão hoje participativos. Nenhuma dúvida? Não. Então, na aula de hoje vimos ficha informativa do debate, assistimos um vídeo com um tema bastante pertinente, que é violência sexual contra as crianças e adolescentes. Por hoje, ficamos por aqui, turma. Agora podem sair para o intervalo, vão lanchar. Fiquem bem, até a próxima aula. Tchau. Tchau. Professora. Sim?